palavra do Senhor diz assim, Deuteronômio capítulo 6, versículo 3. A Bíblia diz assim: ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guardes, para que bem te suceda e muito te multipliques, como te disse o Senhor Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos. Louvado seja o Senhor. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, esta palavra ela está relacionada a uma herança que é transmitida pelos pais para os filhos. E essa herança é a palavra do Senhor. O verso 3 tem lá a expressão assim: ouve e atenta, ou seja, preste atenção às palavras do teu Deus, para que te suceda bem. O verso 4, a palavra diz assim: porque o Senhor nosso Deus, Ele é o único Senhor. No verso 5, a palavra chama a atenção para o amor ao Senhor, quando ela diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E no verso 6 está uma ordenação do Senhor para que esta palavra seja transmitida para as gerações futuras. Essas palavras que hoje te ordeno, elas estão no teu coração. E aí diz assim: e as intimarás a teus filhos. Você vai chamar os teus filhos e vai contar para eles as coisas do Senhor, os feitos do Senhor, a obra do Senhor. Então esse é o momento em que nós estamos fazendo isso nesta tarde aqui. Nós estamos como igreja aqui reunidos, onde estão conosco as crianças, os adolescentes, os jovens da igreja, os novos convertidos da igreja, aqueles mais experientes na salvação, no caminho da salvação. E hoje aqui o Senhor quer nos dar uma lembrança, fazer um lembrete para nós, em rápidas palavras que eu quero transmitir aqui para os irmãos, pois é uma orientação do Senhor. Então a palavra diz assim: essas palavras que hoje te ordeno, elas estão no teu coração, e as intimarás a teus filhos. E você vai falar para os teus filhos sobre essa palavra da seguinte maneira: primeiro, assentado em tua casa. Por que assentado em tua casa? Porque a orientação da palavra de Deus para os nossos filhos, ela começa dentro de casa, lá nos nossos lares. Quando nós estamos reunidos como igreja, em comunhão com o Senhor, aqui nós estamos dentro de casa, das portas para dentro. Nós estamos na nossa intimidade como igreja, como corpo, como a casa do servo do Senhor. E aqui é o lugar de nós tratarmos deste assunto, e é por isso que nós estamos falando deste assunto aqui, nesta hora. Para que nós guardemos nesta hora uma lembrança daquilo que Deus tem feito por nós, das bênçãos que o Senhor tem concedido às nossas vidas, os livramentos do Senhor, as vitórias do Senhor, a graça do Senhor no nosso meio, as respostas que Deus tem dado às orações que estão sendo feitas dentro das nossas casas, nos nossos cultos que nós fazemos em casa, nas sextas-feiras à noite, quando estamos reunidos com os nossos filhos, a nossa família, quando estamos com os nossos joelhos prostrados diante do Senhor, colocando diante dele as nossas necessidades. Então isso é uma herança. Dentro de casa é o primeiro lugar onde essa herança é conservada. Ela deve ser lembrada dentro de casa.
Depois assim, andando pelo caminho. Por que andando pelo caminho? É quando nós saímos da porta para fora. É a criança que sai de casa, da sua casa, e vai para uma escola, e ele recebe ali na porta da sua casa uma oração da sua mãe, do seu pai, ou dentro do carro, quando está indo para a escola. E essa criança agora ele está andando pelo caminho, ele está indo para a escola, os pais saíram para o trabalho. Então esse é o ambiente do lado de fora da casa. Esse lugar é o lugar onde nós nos lembramos de que nós somos portadores de uma herança. Deus está ali para nos livrar dos acidentes, nos livrar das enfermidades, para nos livrar do mal. Então essas palavras são as palavras que nós estamos nos lembrando delas, ou seja, a palavra do nosso Deus, as promessas do nosso Deus, que andando pelo caminho nós temos a oportunidade de ver as grandezas do amor de Deus em favor das nossas vidas. Então é por isso que de vez em quando é preciso orientar os lares, os filhos sobre a condução dos lares, os planos dos lares, as iniciativas dos lares, os propósitos das crianças, dos jovens. Isso ser consultado perfeitamente dentro de casa, com a orientação do Senhor, para que não saiam para o ambiente exterior de casa sem uma orientação do Senhor, para não se embrenhar pelas trevas do mundo, do pecado. Mas quando nós saímos da porta para fora, nós saímos com a luz da orientação do Senhor, porque nós oramos e o Senhor respondeu a nossa oração, nós consultamos e abrimos a palavra e o Senhor nos falou e nos orientou. Agora, andando pelo caminho, nós estaremos andando na luz, na revelação do Senhor. Depois, no outro detalhe, diz assim: deitando-te e levantando-te. O que significa isso? É que a nossa comunhão com o Senhor, ela tem que ser de manhã, de noite, quer dizer, deitando, e de manhã levantando. Ou seja, quando nós saímos de casa de manhã e quando nós voltamos no final do dia. Seja no amanhecer do dia a nossa oração, seja no anoitecer do dia também a nossa oração. Então nós temos que aprender isso. Todo crente em Jesus, todo servo de Jesus, quando ele acorda de manhã, qual é a primeira coisa que ele faz? Alguém sabe aqui? Se disser que é escova os dentes, eu vou dizer que está errado. Primeiro você vai falar com o Senhor. Depois você vai escovar o dente. Não tem problema, o Senhor não vai ter problema com o seu hálito, porque você vai estar falando em silêncio com o Senhor. Então é a primeira oração da manhã. Quando você acabou de levantar, vai direto para o joelho, faz ali a oração ao Senhor, levanta, aí pronto. Aí você vai ao banheiro, aí você vai lavar o seu rosto, aí você vai escovar os seus dentes, mas primeiro falar com o Senhor. À noite a mesma coisa. Dormiu. E aí, orou antes de dormir? Não orou, esqueceu de orar. Quer dizer, no outro dia não vai esquecer. Então é de manhã e à noite. Diz assim, deitando-te e levantando-te. É o momento que nós temos para nós orarmos ao Senhor. Os pais chamarem os filhos, aquelas crianças menorzinhas, que às vezes dormem mais cedo. Não precisa acordar o menino para fazer ele orar, não. Ele vai ficar chorando ali e vai acabar não orando. Mas no outro dia ensina para ele, antes de você dormir, nós vamos orar ao Senhor, o Senhor te dá uma bênção no seu sono. E depois diz assim, que sirva de testeira, mas assim, também atarás por sinal na tua mão. Por que na mão? Porque a mão é aquilo que fala do nosso trabalho. Nós temos que estar marcados com as nossas mãos por aquilo que nós fazemos pelo Senhor. Quando nós pegamos numa Bíblia para ler, numa coletânea para atender um visitante, é a nossa mão que está trabalhando, isso é a marca das nossas mãos. A nossa mão está marcada pela palavra do Senhor, que nós folheamos, que nós lemos, que nós meditamos. A coletânea que nós usamos para cantar os louvores, carregar para a igreja. Então isso é a nossa marca. É aquilo que nós temos para marcar as nossas mãos. Eu estava comentando hoje, quando eu era menino de 6, 7 anos de idade, eu tinha as mãos de calo, porque eu ajudava na igreja, na construção da igreja. Eu ia lá para a igreja, tinha nada que fazer, e ajudar os irmãos. Não podia fazer muita coisa, mas carregava um carrinho de terra, um carrinho de areia, e as mãos ficavam calejadas. E era a minha maior alegria estar lá na igreja trabalhando para as coisas do Senhor, até hoje. Então, é a marca nas mãos, será o sinal nas mãos. Quando você vê uma criança que trabalha, um novo convertido que trabalha na casa do Senhor, nas coisas do Senhor, ele dedica o trabalho das suas mãos para realizar a obra do Senhor. Isso é o sinal da bênção do Senhor, porque enquanto as mãos dele estão sendo usadas
para o trabalho das coisas do Senhor, as mãos do Senhor estão abençoando a vida dele, para ela prosperar em todas as coisas, como diz o próprio texto aqui. Atenta para essas palavras, para que te suceda bem, ou seja, as coisas que aconteçam com a sua vida sejam só coisas boas. E por último diz assim, te serão por testeiras entre os teus olhos. Por que por testeiras? É alguma coisa que põe na testa, assim, perto dos olhos, para que a sua visão, todo lugar que você olhar, você possa demonstrar que você tem a palavra do Senhor na sua mente. Aquilo que você fala é reflexo do que está na sua mente. Então você tem a mente de Cristo, você tem a mente da palavra do Senhor, na sua mente estão as coisas do Senhor. Então a palavra do Senhor serve por testeira. Não vai entrar nada do mundo na sua mente, porque a sua mente está voltada para as coisas do Senhor. Então por isso a palavra do Senhor servirá por testeira entre os teus olhos. E quando você tem na mente a palavra do Senhor, os seus olhos também vão enxergar as coisas do Senhor. Você vai ver as coisas do Senhor. Você vai receber dons espirituais do Senhor. Aí você vai ter visões, você vai ter revelações. E você vai enxergar o pecado para se distanciar dele. E Jesus vai te mostrar as dificuldades do seu caminho para você não cair nelas. E essa é a bênção da herança da palavra do Senhor. Para encerrar aqui, o texto diz assim: e as escreverás nos umbrais da tua casa e das tuas portas. Ora, os umbrais das casas é aquilo que está ali, ó, aquele marco ali, ó, aquela porta ali. E na própria porta, a porta da casa é o limite entre o interior da nossa casa e o exterior da nossa casa. O interior da nossa casa tem a bênção do Senhor, mas o exterior da nossa casa não. Porque é o mundo, são as trevas, são as coisas que estão lá fora. Então lá fora é tempestade, é chuva, é escuridão. Então há um limite, o limite é a porta ali. Mas quando você vai passar por essa porta, você vai entrar no mundo lá de fora, você vai ter contato com as pessoas lá de fora, e às vezes você não precisa nem de sair da porta da casa para ter contato com as pessoas lá de fora, porque hoje em dia as pessoas lá de fora estão entrando dentro das casas, certo? Uma telazinha, um videozinho, aí ali é uma porta. Mas como você tem a mente do Senhor, quando você vê ali alguma coisa que não agrada ao Senhor, você muda, você fecha aquela porta. O servo do Senhor, ele tem discernimento. Então, assim, esse é o limite, ali está um limite, é os umbrais da porta e a própria porta, é o limite com o mundo exterior. Às vezes a porta é a porta do ouvido, você está lá na escola, aí a porta do seu ouvido tentou entrar alguma coisa nele lá de fora, o que você faz com o seu ouvido? Fecha a portinha dele, e acabou. Então veja os irmãos, esse é o resultado da palavra do Senhor, e a palavra do Senhor diz que isso é para ser ensinado aos filhos. Essa palavra que eu estou dirigindo uma linguagem até muito acessível às crianças, mas é uma linguagem também para nós, os pais, para ensinarmos nossos filhos o caminho do Senhor e o temor do Senhor. Louvado seja o Senhor. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé agora.